Fala galerinha do meu canal Troca de Games, tá bom? Salve, salve. Eu só vim trazer um negócio aqui rapidinho, tá bom? Rapidinho. É sobre o meu servidor. Sabe aquele Igor que eu te mostrei? Então, eu mandei uma mensagem aqui pra ele. Deixa eu ver. Então, eu até paguei, né? Eu até paguei a mensagem. Eu fui burro, né? Eu tinha que mostrar pra você, né? Eu paguei a mensagem, né? Aí eu pus ele como ADM do servidor, né? Aí ele mandou um negócio aqui pra mim, né? Ele mandou assim, ó. Agora seu servidor é TM. Não sei, alguma coisa assim, tá bom? Ele mandou isso aí, né? Aí eu fui banir ele, né? Banir. Aí ele mandou assim, ó. Agora seu servidor é MT. Não sei, alguma coisa assim, entendeu? Aí eu fui banir ele, entendeu? Mas não faz isso, tá bom? Não faz. Eu ponho as caras aqui dos carinha aqui, né? Ele até me ajuda, né? Ele me ajuda. Os carinha aqui não, os carinha no celular. Aí chega não vou falar, né, palavrão, né? Não vamos falar palavrão, né? Vamos falar assim, entendeu? Vamos falar assim, ó, um Igor, né? O nome dele é Igor. Eu falei assim pra ele, ó. Entendeu? Ele falou assim pra mim, ó. Agora esse servidor é MT. Não sei, alguma coisa assim, entendeu? MT. Aí eu fui a banir ele, entendeu? Banir ele pra sempre, entendeu? Pra sempre eu banir ele. Aí eu não sei porque que ele pôs isso, né? Eu até paguei aqui a mensagem, ó. Eu fui burro, né? Eu fui burro de pagar a mensagem. Aí depois eu não vou excluir a mensagem, tá bom? Se algum cara vir falar comigo, tá bom? Eu não vou excluir, né? Tudo jeitinho aqui no meu servidor, até ele falou assim, ó. Entendeu? Seu servidor é MT. Eu não sei porque que ele falou isso, né? Eu não sei, né? Eu não sei porque que ele falou isso, né? Agora seu servidor é MT, entendeu? Aí eu não sei porque ele falou isso, né? Mas ó, se alguém tá aqui, eu vou pôr você como. Agora eu não vou pôr, né? Agora eu não vou pôr mais. Não vou confiar mais em ninguém não, só vou confiar nesses dois aqui, né? Esses dois vai comandar meu servidor, tá bom? Agora, esses dois aqui vai comandar meu servidor, tá bom? Ele vai ficar na responsa do meu servidor, tá bom? Ele vai ficar na responsa do meu servidor, tá bom? O outro inscrito que eu pus, né? É como ADM. Ele falou assim, ó. Agora seu servidor é MT. Eu não entendi nada, entendeu? Eu não entendi nada, né? Eu não entendi nada. O cara falou, agora seu servidor é MT, entendeu? Eu não entendi nada o que ele falou, o que ele quis dizer, né? Mas, ó, se você entrar aqui de novo, entendeu? Eu vou te falar um negócio aqui, entendeu? Se você entrar aqui de novo e fazer isso comigo, entendeu? Não faz isso comigo, entendeu? Eu ponho você como ADM no meu servidor, né? Eu vou pôr você como ADM, ó, né? Eu ponho como ADM, eu mudo os cargos dos meus inscritos, né? Aí ele fala assim, ó, né? Agora esse servidor é MT. Eu não sei o que ele quis dizer, né? Aí eu fui banir ele, tá bom? Agora, se você entrar aqui pra me zoar, entendeu? Pra me zoar,
Eu vou falar como. Vou falar com esses carinhos aqui, né? Vou falar com esse carinha aqui, banir você, né? Eu bani pra sempre, não sei, né? Eu já bani eles, entendeu? Aí se você entrar aqui, só pra zoar, fazer qualquer coisa, tá bom? Eu pôr você como ADM no meu servidor, né, ô Igor? Aí você entra aqui pra fazer besteira, entendeu? Ele entra aqui pra fazer besteira, não sei porquê, não sei porquê, entendeu? Mas não zoa, entendeu? Não é pra zoar, né? Não é pra zoar o dono do servidor, né? Não é pra zoar, né? Não é pra zoar o dono do servidor, entendeu? Esse carinha aqui não zoa, né? Ele não zoa esse carinha aqui, ó. Ele não zoa, né? Aí eu fui banir ele, né? Aí eu fui banir ele, o Igor lá, né? Eu tava conversando aqui com o escrito aqui, ó. Tava conversando com o escrito aqui. Ele foi de boa. Ele foi de boa comigo, entendeu? Agora você veio falar essa. Seu servidor é MT. Agora sinto muito te banir pra sempre, entendeu? Agora se você entrar aqui pra zoar meu servidor, entendeu? Pra zoar meu servidor, você vai ser banido de novo, entendeu? Mas não entra aqui pra banir, entendeu? Os caras entram aqui só pra zoar. Não é pra zoar, entendeu? Se você entrar aqui pra zoar, né? Eu vou te banir, né? Tipo assim, eu vou te banir, entendeu? Mas não entra aqui pra zoar, entendeu? Eu vou dar mais uma chance aqui pra vocês. Se vocês entrar aqui pra zoar, entendeu? Pra zoar, o Igor lá, se entrar aqui o Igor pra zoar, entendeu? Eu banho você de novo, né? Você não pode entrar aqui pra zoar, né? Não pode, é só pra conversar, pra jogar, pra ser amigo, né? Agora, pra vocês entrar aqui pra zoar, né? Pra zoar, eu te bano, sempre assim, né? Eu te bano, entendeu? Mas não faz assim, entendeu? Não faz, né? Não põe você. Não zoe as coisas dos outros, entendeu? Não é pra zoar, né? Agora os caras entram aqui pra zoar. Não sei por que também, entendeu? Mas não entra aqui pra zoar o Igor. Não entra aqui, tá bom? Então vou deixar tudo aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Se vocês entrarem pra zoar, eu te bano, tá bom? E não é pra entrar aqui pra zoar, é pra conversar, pra ser amigo, pra jogar, tá bom? Mas não entra, tá bom? Eu não entra pra zoar, entendeu? Eu ia até te mostrar, entendeu? Eu ia até te mostrar a conversa, mas não. Eu fui burro e eu apaguei a conversa, né? Mas não entra aqui pra zoar, entendeu? É só pra ser amigo, pra conversar, pra bater um papo, tá bom? Pra jogar, pra conversar, tá bom? Mas não entra aqui de novo, tá bom, pra zoar, tá bom? Só vou dar uma chance pra você, tá bom? Se você entrar aqui, eu ia pôr você como ADM, entendeu? Como dono, né? Eu ia pôr você como ADM, mas se eu falou assim se eu falou assim, agora seu servidor é MT. Eu não sei o que você quis dizer, né? Aí eu fui de banho, tá bom? Mas não é pra você fazer isso, tá bom? Não é, tá bom? Então, eu vou deixar tudo aqui, minhas redes sociais aqui de baixo, tá bom? Aí vocês entram, tá bom, galerinha do YouTube, tá bom? É mais um vídeo novo aí pra vocês, tá bom? Deixa o like, compartilha meu vídeo aí, tá bom? E compartilha, tá bom? Compartilha aí meu vídeo, deixa o like, tá bom? O Igor Santana, o Igor, quer dizer, Igor, não sei o nome dele, né?
Se você entrar aqui, né, eu ia pôr você com uma DM, mas você quis zoar, né, você quis zoar. Aí você mandou assim, ó, seu servidor é MT. Eu não entendi nada com isso, entendeu? Aí eu fui banir ele, tá bom? Mas não entra aqui pra zoar, galerinha, não entra, tá bom? Não entra pra zoar, é só pra conversar, pra conversar, pra jogar, tá bom? Então, galerinha, um beijão no Cadinho, tá bom? No Cadinho Games foi, acho que eu não vou gravar vídeo, né? Porque na correria aqui do meus vídeos, né? Tô ajudando aqui também com casa, né? Então deixa o like aí, tá bom? É nóis. Fui, tá bom? Acho que amanhã não vai ter vídeo. Me segue no Instagram que eu vou postar lá os stories, tá bom? Que eu vai ter vídeo ou não, sim ou não, tá bom? É isso, galerinha. Então é isso, galerinha. Beijão no Cadinho. O Cadinho Games foi, é nóis. Tamo junto.